Completem a frase. Vamos ver se vocês são bons de memória. A vingança no que é plena. Olha só, se eu pedisse para falar um versículo bíblico de cor, ninguém ia falar. Agora a frase do Chaves, do Sr. Madruga, todos sabem de cor. A vingança no... Ih, as crianças estão perdidas. Criançada não vê Chaves mais. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, crianças. Assistam Chaves. Parece um pouco ingênuo, parece um pouco infantil, mas contém muitas frases marcantes e muitos ensinamentos, inclusive cristãos. Muitos momentos a gente pensa que uma pessoa é o vilão, como por exemplo o Sr. Barriga, e no final de tudo ele perdoa o aluguel de 14 meses do Sr. Madruga. Não só isso, ensinamentos como a caridade, a partilha do pão de cada dia, o amor, o perdão. Claro que no meio da zoação nós aprendemos muitas coisas. Alguém poderia estar se perguntando: o que tem a ver isso com o Evangelho? Por que o padre citou o Sr. Madruga na homilia? Para vocês não dormirem. E a partir desta risada a gente entrar no tema desse Evangelho, que é um pouco difícil de colocarmos em prática. Na verdade, tudo que nosso Senhor pede é difícil, desafiador, mas por isso mesmo que é tão valioso para nós. O tema hoje dessa Santa Missa, tanto da primeira leitura como também do Evangelho, é o perdão, o amor aos inimigos. Na primeira leitura escutamos o finalzinho da história dessa rivalidade entre Davi e Saul. Davi já tinha sido ungido e escolhido como próximo rei de Israel. Saul sabia disso e queria matar Davi a todo custo. Muitas vezes Saul fez armadilhas, colocou ele na linha de frente das batalhas, fez de tudo o que podia se imaginar para que Davi fosse morto e não reinasse no seu lugar. O coração de Saul já tinha se desviado do Senhor, já tinha sido alimentado pelo egoísmo, pelo ódio, pelo rancor, pela inveja e ganância. E Davi hoje se encontra no momento propício para a sua vingança. Ele está no campo de batalha. Seus inimigos estão com a guarda baixa, estão dormindo. Davi, com seus companheiros, com seus combatentes, vem ali uma oportunidade única de se vingarem e de cumprir a justiça. Mas o que Davi faz? Não faz nada. Está nas suas mãos a lança para matar e cravar Saul no chão, mas ele recusa, porque ele sabe que a vingança não leva a nada. É claro que no final de sua vida Davi se perverteu. Ele foi um ótimo rei, um homem santo, abençoado, mas no fim de sua vida ele se perverte. Por causa da paixão de Betsaida, ele manda o esposo dela para a guerra, para ele morrer e ficar com a esposa dele. Então Davi, também no final da sua vida, acabou não sendo um tão exemplo para nós. Mas olhando essa atitude dele, nós fazemos agora um gancho com o Evangelho de hoje, onde o nosso Senhor nos pede: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Nosso Senhor nos pede uma coisa difícil, mas não nos pede nada que seja impossível. E por ocasião dos noivos aqui presentes, o tema do perdão é algo que deve fazer parte da vida de vocês, de todos os casais. Sem perdão não existe matrimônio que dure muito tempo. Cedo ou tarde, seja o homem ou mulher, irá escorregar, irá fracassar em algum ponto. E se não houver o perdão, e é normal isso acontecer, por quê? Somos seres humanos, frágeis. Claro que temos o ideal, a vontade de fazermos sempre a vontade de Deus, mas somos pecadores. E se o casal já não começa desde o tempo do namoro a praticar o perdão, a olhar mais para as qualidades do que para os defeitos, em pouco tempo o casamento se desfaz. Irmãos, o perdão
é uma das maiores manifestações de um amor autêntico. O amor humano, ele se manifesta de várias maneiras. Tem várias faces. No diálogo, na compreensão, na escuta, na espera, na paciência. Poderíamos falar várias características próprias de quem ama de verdade. Mas nada supera o perdão. Cada um de nós temos a história própria. Cada um de nós, em algum momento da vida, precisou encarar alguns inimigos. E pelo fato de sermos cristãos, o fato de professarmos a fé que cremos, já somos por si só odiados. Sem você fazer nada e nem falar nada. Mas só de você ser católico, você tem muitos inimigos. Às vezes dentro da igreja, às vezes fora, às vezes dentro da sua família. Quantas vezes, quando um jovem ou uma pessoa decide seguir o caminho da igreja, logo escuta alguém da família dizendo: olha só, olha a bitolada, olha a freirinha da igreja da família, só quer saber de rezar que não sei o quê. Já começam os deboches, já começa uma ironia, simplesmente por você ser católico e professar a nossa fé. Ali já começa a prática do perdão diário. Queridos irmãos, quais são os seus inimigos? Quais foram as pessoas que na sua história te fizeram mal? Partilho com vocês uma história de quando eu era criança, na escola, e eu levei a primeira surra, apanhei pela primeira vez. Os meninos sabem, a primeira surra a gente nunca esquece. E eu fiquei muito magoado, com certeza, imagina só. Mudei de escola, no primeiro ano já apanho, de um menino mais velho do que eu. Estava na hora do recreio e tinha um lanche na escada. E eu não vi, fui subir a escada e pisei em cima do lanche dele. Ele já foi para cima de mim. E aí eu já fui para a diretoria chorando. Parece uma coisa boba, mas para uma criança de 8 anos de idade é o fim do mundo. Nossa, nunca mais queria ir para a escola. Odiava aquela escola por causa disso. Nem queria estudar mais. Não queria ver a cara daquela criança que fez o mal para mim. E eu fiquei muitos anos alimentando esse ódio, alimentando essa raiva. Tinha pesadelos com essa pessoa. Até que depois de um encontro na igreja, quando tomei a consciência da importância do perdão, eu decidi perdoar. Eu lembro ainda do que aconteceu. É como uma ferida que nós temos. Eu tenho uma ferida no joelho de quando eu caí. Eu olho para essa cicatriz, ela não me dói, mas me faz lembrar de algo que aconteceu no passado que foi muito doloroso. Também na nossa alma, nós temos feridas interiores que foram causadas muitas vezes pelos nossos pais, por um parente próximo, pelo seu marido, pela sua esposa, ou por alguém que te fez um mal, alguém que te traiu, alguém que te roubou, puxou seu tapete, alguém que inventou uma história mentirosa sobre você. Não sei o que aconteceu, mas nós temos muitas vezes feridas que precisam ser curadas. Nós não iremos esquecer o passado, como eu não esqueci o que aconteceu, mas eu me lembro daquele jovem que me bateu e não sinto absolutamente nada. Rezo por ele, pela salvação dele. Se ele aparecesse aqui hoje, daria um abraço e diria que eu não sinto nada, porque o perdão faz isso. Não é esquecer, é se lembrar sem sentir ódio ou rancor. Às vezes esse perdão, irmãos, é um processo que demora uma vida. Às vezes Deus quer te dar essa cura também através de um processo terapêutico. Deus também pode se utilizar da ajuda de um psicólogo para te ajudar também a perdoar. O sacramento da confissão é também um ótimo exercício para praticarmos o perdão. Qual a última vez que você se confessou arrependido? Quando você também foi causa de ofensa às pessoas. Nós sempre nos lembramos das nossas feridas, mas sabia que você, muito provavelmente, foi causa de ferida em alguma pessoa?
Está aí mais um motivo para perdoarmos o próximo, porque também nós, muito provavelmente, nos tornamos inimigos de alguém. Pode ser que alguém nutre por você uma raiva, um ódio, um rancor por algo que você fez e talvez você nem se lembre. E diante de Deus, irmãos, quando pecamos, quando fazemos do pecado um projeto de vida, também nos tornamos inimigos de Deus. E o que Ele faz? Nos perdoa todas as culpas. Sempre que nos voltamos a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa todos os nossos crimes. É interessante, alguma experiência de alguns exorcistas sempre falam a mesma coisa. Quando um padre vai fazer um exorcismo, ele precisa antes se confessar. Porque se ele vai fazer um exorcismo e não se confessa, o demônio joga na cara do padre todos os pecados dele. Alguns padres relatam isso. Eles vão exorcizar algumas pessoas que eles nunca viram na vida, e aquela pessoa revela ao sacerdote coisas que só ele sabia. Mas depois que nos confessamos, o demônio não tem o direito de mais nada, porque até Deus se esquece das nossas culpas. Até o sacerdote esquece. As pessoas ficam preocupadas. Nossa, eu vou confessar com o padre de novo aquele pecado. O que ele vai pensar de mim? Ele não vai pensar nada, criatura, porque não se lembra. O padre atende por semana 100, 200 pessoas. A última coisa que ele quer é pensar no seu pecado, criatura. Ele já tem os deles também. Os padres já têm os pecados para vencer, e vai ficar preocupado com o seu pecado. A tarefa do sacerdote no confessionário é te absolver, é te perdoar e te ajudar a sair do caminho do pecado, te ajudar a perdoar as ofensas. Quem foram os seus inimigos? Quem são as pessoas que você sabe que ainda você não perdoou? Irmãos, e a falta do perdão é uma barreira muito grande para a ação da graça. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se vós não perdoardes as ofensas daqueles que vos ofenderam, o vosso Pai Celeste não vos perdoará. A condição do perdão de Deus para nós é que também nós perdoemos. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso com os braços abertos na missa, e chegamos naquela parte: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente não perdoou o próximo, estamos mentindo para Deus, e não vamos receber o perdão. Por isso você tem hoje esta graça. Não vá embora dessa Santa Missa, não vá embora dessa igreja sem antes ter dado o perdão no seu coração. Pode ser que a pessoa já tenha falecido, pode ser que você nunca mais veja essa pessoa, mas você pode fazer um exercício de imaginação, se colocando diante daquela pessoa que te fez o mal, e você tem a chance hoje de seguir diferente o seu caminho, de se libertar uma vez por todas. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, ela que também, aos pés da cruz, perdoou as ofensas daqueles que estavam matando o seu Filho Jesus. Que virtude teve Nossa Senhora! Permaneceu em silêncio, meditando sobre tudo o que acontecia. Ela não esperneou, não fez barraco, não saiu gritando desesperada, não partiu para cima dos soldados, mas dentro do seu coração sofria junto com Cristo, e com certeza perdoava todas aquelas pessoas que faziam mal a nosso Senhor. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação.